Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a Kalina, que já se encontra aqui, Kalina Galvão, que é psicóloga, e hoje ela vem conversar com a gente sobre o Outubro Rosa. Tudo bem, a Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Essa psicóloga maravilhosa vem aqui destacar projetos de acolhimento para mulheres e, ao mesmo tempo, falar dessa importância também, né? Isso. A gente já começa logo falando o que é essa economia do cuidado. Muitas vezes a gente não sabe dessas prevenções, ou às vezes as coisas acontecem e a gente só vem perceber depois. Então, quando a gente fala, quando a gente conversa, como a gente vai dialogar aqui, não deixa de ser um alerta para quem ainda não passou por algumas situações e pode, de uma certa forma, acrescentar esse lado preventivo, né? Perfeito, perfeito. Bom dia a todos. Você falou maravilhosamente, né? O Outubro Rosa, ele não é só o mês de prevenção das questões físicas. Sim. Lógico que é muito importante. Claro. Mas a economia do cuidado é justamente perceber aonde é que essa mulher está se sobrecarregando para que ela coloque em você tantas obrigações que ela possa adoecer também emocionalmente, mentalmente. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde 2024, o mais recente que a gente tem, que as mulheres elas estão levando à frente diagnósticos em relação aos homens de ansiedade e depressão, justamente por essa carga horária exacerbada de cuidado. A economia do cuidado fala sobre isso, sobre essa segunda jornada, terceira jornada às vezes de trabalho que as mulheres culturalmente, lógico, a gente toma pra gente, né? A gente trabalha fora de casa e aí vai pra casa, cuida dos filhos, cuida do lar, é um idoso, uma mãe, um tio, um responsável que a gente precisa dar esse suporte. Então essa sobrecarga, cada vez mais, se a mulher ela não souber dinamizar o seu tempo, fazer essa distribuição dessas tarefas, né? Cada vez mais ela vai se sobrecarregar e adoecer. Kalina, você falou sobre essa economia que a gente tem que ter, que entra como um cuidado em nossas vidas. E eu acho que se faz necessário, realmente, Muito. você como psicóloga, passar essas informações para quem está assistindo o nosso programa e principalmente para quem provavelmente não é essa mulher, mas é esse filho, é esse esposo, é esse amigo, essa amiga, alguém que esteja assistindo a gente agora, que também tem essa consciência. Porque assim, às vezes você até quer ter esse autocuidado, mas você se culpa quando você tem esse autocuidado ao ponto de você se sentir errada, achar que as pessoas vão lhe julgar, porque você muitas vezes quer dar uma recuada. Isso. E cuidar desse emocional. Como é que você vê essa situação hoje na vida, principalmente das mulheres, dessas mulheres que acabam de uma certa forma trazendo tanta doença para dentro do corpo? Cada vez mais comuns, né? Tanto no consultório, onde eu recebo, e meu público é majoritariamente mulher, 90% das pessoas que eu trato no consultório são mulheres, a verbalização da frase, eu acho que é egoísmo cuidar de mim, quase todas já colocaram isso. Porque você precisa, numa cultura que a gente tem principalmente para mostrar historicamente que a mulher também pode fazer o que o homem faz e dar conta de tudo que ela dá, ela vai se sobrecarregando e mostrando sempre a perfeição. E quando ela precisa parar, ela acha que se parar o outro vai julgar. O outro vai dizer, olha, ela é incapaz, meu Deus, como é que ela não conseguiu tempo para isso? Mas o tempo do descanso ele é necessário. O tempo do parar e do cuidar. Por exemplo, você fazer uma unha, às vezes algumas mulheres, não vou, eu posso, o tempo que eu estou fazendo unha, eu estou resolvendo alguma coisa aqui do meu trabalho ou de casa. Exato. Mas o tempo que você para, perdão, e vai fazer a sua unha é um autocuidado, sim. Com certeza. E aí, nesse momento, a gente vai se cuidar também. Sim. A gente vai tomar uma água, porque a gente precisa desse tempo. Dá licença, tá, Ed? Vocês, homens que estão aí do outro lado, a gente precisa desse tempo de beber uma aguinha. Eu quero, Kalina, que você me fale sobre esse automático. Isso. As pessoas falam, mas não falam tanto do automático. O automático é aquela situação que você se autoculpa. Você nem é o outro que está lhe culpando, é você mesmo que se culpa. Não, se eu chegar em casa uma hora dessa, vou ainda fazer uma comida, porque às vezes você não tem a condição de estar ali tendo aquela responsabilidade de comprar o alimento, às vezes já não tem mais nada aberto, e aí você se culpa. Você se culpa porque você é quem tem que fazer, você é quem tem que resolver, e você se culpa, por que eu não ensinei? Não, mas e se fizer?
outros riscos correm. Então, assim, tem muita culpa que a própria pessoa, por estar no automático, se coloca. O que você fala sobre isso? Isso daí é muito sério, não é nem outro te culpando, mas é você já se autoculpando, imaginando o outro. Exatamente. Mas isso acontece, Vanusa, porque a gente já vem com essa sobrecarga, né? Já é um processo muito cultural. Por exemplo, eu acho que todo mundo se lembra de algum episódio com uma avó, uma tia, alguém mais velho, dizendo: ah, mas você já colocou o prato, você já fez o prato, por exemplo, do seu esposo ou do seu filho? Levanta para outra pessoa sentar, como a mulher fosse essa subserviente, como se ela não tivesse, né, que se colocar em primeiro plano. E isso vem, queira ou não, a gente chama de processo transgeracional. Passado de época para época, família em família, e muda. E mudou. A nossa cultura, por mais que ela exista, né, no nosso Brasil, em todos os lugares a gente veja essa cultura acontecendo, mas as gerações mudaram e os comportamentos e atitudes também. Por exemplo, aquela mulher que estava muito presente nesses cuidados, ela era do lar, exclusivamente do lar. Exato. E o marido era do trabalho. Hoje, essa mulher muitas vezes não tem o esposo, muitas vezes só tem os filhos, aquele cuidado e aquele aprendizado que ela teve na outra geração já não é o mesmo que ela trouxe em termos de educação para essa. Então, às vezes, é um filho que não sabe fazer um arroz, é um filho que não sabe lavar uma louça ou que não possa lavar. São situações que não são só de dentro da casa, nem da cobrança da sociedade, mas muitas vezes até da própria justiça, né? Perfeito. E você fala dessas mudanças, só que a mudança ela ocorre socialmente, culturalmente, mas às vezes internamente nessa mulher, essa mudança ainda não ocorreu. Não ocorreu, nem para ela, nem para os olhos dos outros. Exato. Então, por isso que ela vem se cobrando. Por mais que ela consiga delegar, hoje você vai falar para o filho, você vai lavar a louça. Para o outro filho, arruma seu quarto. Mas se ela olhar e não tiver bom, ou se o filho esquecer, era meu. E aí ela já é dois tipos de problemas para essa situação. Ela tanto vai ficar nervosa porque a coisa não aconteceu, deveria eu ter feito, como também pode ocorrer o contrário, não quererem fazer e deixar. Aí ela vai ter que fazer. E é o que ocorre. Nossa, complicado, né? E é o que ocorre. É complicado porque, por exemplo, quando você coloca essa mulher, perdão, para esse fazer, ensinar, distribuir tarefas, tornar o outro também consciente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque, por exemplo... Não é questão só de educação, não. É de pessoa para pessoa. Tem gente que sabe delegar, tem gente que sabe disciplinar, tem gente que sabe... Tem outras pessoas que já são silenciosas, não gostam de cobrar, não gostam de pedir, vai e faz. Exato, é o falar. Eu sou uma mulher muito do vou e faço. Por mais que eu discipline, por mais que eu ensine, se eu tiver que brigar para poder conquistar, aí eu vou e faço. E isso é complicado. Isso é acúmulo, né, de responsabilidade. Muito. Para a saúde mental isso é horrível. Muito. A gente tem uma pesquisa simples, né, que saiu, assim, para a gente ver como o funcionamento das outras pessoas dentro de casa é diferente do olhar do funcionamento da casa da mulher. Colocaram casais para listarem atividades de casa. O que para um homem ou para um amigo ou para uma outra pessoa que não seja a mulher, a dona de casa, a cuidadora, seriam atividades de casa. Essas pessoas listaram no máximo 10, 15 afazeres. Algumas mulheres listavam 60, 70. Olha a discrepância, porque, por exemplo, quando a outra pessoa diz assim, arrumar a cozinha. Para a mulher não é só arrumar a cozinha. É lavar o fogão, é arrumar a despensa, é ver a quantidade de comida que ainda tem, é fazer a conta daquela quantidade de comida para não fazer exagerado e sobrar e perder a comida e se culpar porque estragou, por exemplo, ou faltou. Sofre até pelo sim e pelo não. Exato, exato. E hoje os lares, como você falou, muitas mulheres vivem sozinhas e são a maioria, né, por exemplo, mães solos.
Hoje elas são mais de 50% dos lares brasileiros são orientados, organizados e conduzidos por mulheres solo. Nossa, isso não é brincadeira, não. Bom, a importância, na verdade, de oferecer creches, jornadas flexíveis e serviços de apoio para essas mães nesse mês de outubro, você, de uma certa forma, estando aqui com a gente, não deixa de ser um apoio para ajudar com esse momento também de autocuidado que as pessoas têm que ter, não só para si, mas o outro também olhar essa pessoa e ter uma sensibilidade. Porque assim, por exemplo, quando você fala de mãe solo, o que você vive na sua casa e que o outro vive lá na casa dele é diferente. Muito. Né? Porque assim, as pessoas elas se baseiam exclusivamente pelo lado financeiro, mas elas não percebem que os cuidados são outros. Totalmente. É pegar um filho na escola, é dar uma folga de um dia, é de repente sair, curtir a filha, é você ter um tempo para você estar naquele momento, é de repente ajudar nessas possibilidades. O que você fala, por exemplo, sobre essa importância de você ceder com creches, com essas jornadas flexíveis? Como é que a gente pode ajudar essas mulheres? A gente pode ajudar com, como você falou, né? Com políticas públicas. Quando a gente fala de economia do cuidado, a economia do cuidado, ela se refere muito a esse trabalho invisível, que é o que a mulher faz de jornada de trabalho e que mantém uma vida. Então, por exemplo, se você quer facilitar o que você quer ter uma mulher trabalhando e você sabe que ela é uma mão de obra muito boa, que ela sabe, por exemplo, você é uma apresentadora excelente e querem colocar você aqui, mas você tem um filho pequeno, né? Então, mesmo que seja uma empresa privada, mas no âmbito público, as creches em tempo integral, né, flexibilidade de horários e jornadas, né, que são colocadas também precisam ser feitas em relação a isso. Muito né? bom. Então, é super importante quando a gente amplia esse olhar, não só voltado para a mulher se preocupar com o seu tempo, mas ela precisa também de toda uma rede de apoio, não só da sua família, mas do seu local de trabalho, mais do estado em que ela mora, mais da cidade, se tem recursos, dá para ela, por exemplo, locais para andar de bicicleta, né? Se ela pode ter um tempo para andar de bicicleta com o filho dela, isso também é um processo de cuidar. Você sabe que quando você fala dessa forma, a gente vai vendo o outro lado que muitas vezes é tão difícil de ser analisado. Eu até chamo a atenção do governo, a gente chama a atenção também do próprio município. Tudo que a gente fala aqui é para soma, tá? Eu queria muito que as pessoas entendessem isso, porque muitas vezes eu prezo muito pela ética e eu acho assim que aonde eu não vivo, aonde eu não trabalho, eu não gosto de dar muito pitaco. Porque eu não estou vendo, não estou sabendo, não sei quais são as lutas que cada um está enfrentando. Mas a gente dá as opiniões, eu acho que as opiniões são válidas. Eu acho que está na hora de se convidar psicólogos e profissionais que tenham essa sensibilidade para se fazer uma reunião também com esses profissionais. Porque às vezes você tem ali um secretariado, ali você tem pessoas que estão ali com você que precisam desse apoio de pessoas que estejam vendo por fora da capa, ao redor dessa capa, para saber como pode se trazer ideias e condições novas, porque é o que você está fazendo aqui, por exemplo, projetos sociais que de uma certa forma desenvolvem e ajudam no bem-estar, porque às vezes o que você não está sentindo, às vezes você não se importa. E nem todo mundo tem essa sensibilidade de olhar para o outro, de olhar para o que as pessoas estão vivenciando. Muitas vezes você olha só para o seu umbigo, né? Só para aquela sua dorzinha. Essa história que você falou do bem-estar, da autoestima dessa mulher, que muitas vezes é vítima de violência. Já avançamos muito, e nesse Outubro Rosa a gente fala muito sobre isso também, na questão do próprio feminicídio. Já avançamos muito no cuidado e no zelo para com essas mulheres. Mas aí a gente chama atenção que tem um dado verbal que foi trazido para mim, e eu tenho muito medo de falar, mas foi algo que eu acabei conversando com quem entende sobre o assunto. Hoje, mães estão sendo, de uma certa forma, mais maltratadas do que vocês possam imaginar. Casos de mãe que estão sendo, na verdade, como é que eu posso dizer? Que estão vivendo um momento de violência, de filho para com mãe. Sim.
Isso é muito sério. Muito. Isso é algo que a gente tem que dar uma olhada. Isso aqui, na verdade, eu estou dando uma pauta para todos nós comunicadores, para todos nós que trabalhamos com jornalismo, que trabalhamos com publicidade, para que se avance nas informações. Provavelmente essas informações vão chegar aí e vão captar e vão atrás. Isso é muito sério. Por que será que isso está acontecendo? Justamente com o que a gente está falando aqui. Isso. Então precisa-se ter esse olhar. O que está acontecendo na casa das famílias? Por que essas mães estão sofrendo tanto? Por que está muitas vezes acontecendo alguns abusos? Será que é só relacionado à educação? Isso é muito sério. Muito sério. Porque quando você coloca um trabalho excessivo para uma mãe, essa mãe, ela para dar conta, ela vai ter que terceirizar a educação do seu filho. E para onde é que ela vai terceirizar? Com quem ela vai terceirizar? Muitas vezes para um vizinho ou pessoas, né, que não têm o mesmo zelo e o cuidado. E aí a questão da moralidade, do processo educacional, ele é feito de uma maneira diferente daquilo que a gente gostaria de fazer com os nossos filhos. Então, além disso, nós temos exemplos externos, filhos que muitas vezes, não por uma falta de cuidado ou uma negligência dessa mãe, mas por um não conseguir educar um filho, né, acabam perdendo alguns pontos que essa criança ou esse jovem vai numa violência, vai extrapolar em algum tipo de comportamento que não Muitas vezes seja... a mãe se resguarda, dá um não pode comprar algo, não pode fazer o outro. Exato. Naquele momento não está disponível, mãe adoece, mãe passa por situações adversas. Nós estamos falando de mãe, mas na verdade nós estamos falando de mulher. Isso. Nós estamos falando de mulher. Aqui foi só um dado, mais ou menos, de informação que eu, como uma comunicadora que não sou de produção só de televisão, mas eu também gosto de produzir na rua, a gente ouve, a gente fala, a gente se comunica, a gente sabe e a gente está inserida dentro das situações. Então isso é muito importante da gente relatar, porque quando a gente fala desse autocuidado emocional, vem essa sensibilidade que você está trazendo de motivar ainda mais essas ações, né, preventivas, essas ações que possam ajudar antes de chegar lá no problema, né? Antes de chegar lá antes de chegar na situação de violência, que chegue na causa. Exatamente. Né? Então, cuidar dessa mulher, cuidar de uma mãe, é você cuidar também dos futuros filhos e dos adolescentes de um comportamento que não seja um comportamento violento, um comportamento abusivo. Porque quando a gente fala de violência, a gente não fala só de violência física que pode acontecer dentro de uma casa. Por exemplo, mexe com a família. Exato. É a família que está sendo, nesse momento, sendo totalmente sofrida, é a família que acaba, de uma certa forma, se dividindo, né? E isso é muito triste. Muito. Então, nós temos, por exemplo, ações tanto do Ministério Público em parceria com instituições particulares, em policlínicas particulares, que o atendimento é totalmente gratuito, que essa mulher ela vai no posto de saúde, pede um encaminhamento para conversar com um psiquiatra, com um psicólogo, fazer um atendimento. Isso é uma forma também de prevenção, fazer o que a gente chama de psicoeducação, que é orientar essa mãe o que ela pode fazer, como melhorar a situação dela, para ela perceber a sua rotina, para ela perceber o que ela consegue fazer e daí a gente conseguir dar um pouco mais de saúde para ela. Verdade. Eu queria que você ficasse à vontade, olhando para a nossa câmera, e falasse com o público que está em casa e, se você como psicóloga, dicas para que a gente possa ter esse olhar, para que a gente possa ter esse cuidado. E quando a gente fala assim, gente, eu quero deixar bem claro, é filhos, filhas, é esposa, esposo, é mãe solo, pai solo, filhos. Nós estamos vivendo uma época que a gente precisa se ajudar. Isso. Tanto aqui como do outro lado. Então, assim, ajudar as famílias. E quando isso acontece, você trabalha esse emocional dessa mãe. A gente olhando para essa imagem, o que a gente está vendo? Uma mãe de olho na panela, o filho no colo e ela no celular. Será que ela quer estar com o celular naquele momento? Será que não é alguém que está ligando urgentemente para ela ou alguém que já mandou uma mensagem e disse, atende agora? Exatamente. E ela está com o filho, ela está de olho na panela, não pode queimar aquele alimento. Então, assim, são 1001 situações, além da preocupação que você falou. Exato. Quero que você fique à vontade. Obrigada. Então, assim, o que eu posso colocar? Né? Não tenhamos medo de pedir ajuda. É uma coisa que a gente fala e coloca demais. Para a gente cuidar de uma criança, não é só uma criança, mas para a gente cuidar de uma família, a gente precisa de uma aldeia. Não sei se você já ouviu esse
esse ditado popular, que é um ditado de populações afrodescendentes. Para uma criança ela poder crescer saudável, essa família ela precisa também estar em um ambiente saudável. E uma aldeia, uma sociedade, uma rede de apoio, seja um vizinho, um amigo, eles precisam estar presentes. Não ter medo de pedir ajuda, não se achar autossuficiente, colocar-se como uma supermãe para abarcar tudo, não é uma maternidade saudável. A maternidade saudável é aquela maternidade possível. Eu não posso me negligenciar, eu não posso me culpar se eu não consigo dar para o meu filho um jantar completo, mas eu consigo, por exemplo, dar um salgado. Foi o que eu consegui, foi naquele dia, naquela vez. Né? Por quê? Porque eu priorizei momentos como pegar ele da creche ou pegar ele da escola e dar uma volta, tomar um sorvete, respirar, ter um momento só os dois. Né? Então, fazer-se mulher, principalmente numa sociedade que a gente vivencia hoje da produtividade, da cobrança, né, de você dar conta, é você ser uma mulher multi, mas para ser uma mulher multi você precisa saber pedir, você precisa ter ajuda. Então, saber solicitar-se, não se envergonhar de dizer eu não posso, eu não consigo e nesse momento, não, eu preciso de ajuda. E eu acho que isso é necessário. E a gente chama essa atenção, apesar de a gente estar no Outubro Rosa, para todas aquelas pessoas que se sentem sobrecarregadas e sobrecarregados, né? Que peçam apoio, que abram a boca e falam, que se defendam diante das situações, nem sei se é a palavra certa, mas que digam o que está acontecendo. Exato, né? exato. Porque eu acho que essa história de você estar o tempo todo tendo que estar dando satisfação, o tempo todo querendo se defender, o tempo todo querendo dar uma explicação, isso também cansa, né? Demais. E, por exemplo, as redes sociais estão aí para adoecer, para mostrar que você ser um pai, uma mãe exemplo, é você dar conta de tudo que na verdade não é. Se basear na realidade do outro ali que você está vendo, que você não conhece, ele é só um recorte. E a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. E eu penso o seguinte, que a vida do ser humano é diferente de uma caixinha de presente que está no laço. Demais. E principalmente quando ele está ali no laço que você não consegue desatar e que você vai olhar só na beiradinha da caixa. Será que você vai ver tudo que tem ali dentro daquela caixa? Você não vai conseguir. Não. Assim são os olhos dos outros. Exatamente. As pessoas gostam muito de julgar o que elas não estão vendo. Elas estão supondo que estão vendo. Então, para mim, rede social, não sei se você concorda, Kalina, rede social é mais ou menos isso. É uma caixinha que está com um laço bem amarrado, onde você só consegue ver um pouco. Exato. Mas dentro da caixa mesmo, você não vê, porque você não está vivendo. Porque é muito bonito, é chamativo, você não é tá envolvente. Vivendo. Você não consegue ver. Quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Se faltou alguma informação, eu quero que você fique à vontade, tá? Sim. E deixe seu Instagram. Tá bom. No Instagram, kalina.galvão. Tá? Esse momento é super importante, esse tema também é super importante, mas para a gente pensar que saúde mental seja para a mulher, para quem tem responsabilidade em cuidar de filhos, de crianças, enfim, não se faz em épocas do ano, se faz durante o ano todo. Então, falar de saúde mental não é só em janeiro branco, não é só no setembro amarelo. A gente precisa falar disso ao longo da vida inteira, do ano inteiro, porque a vida acontece o ano inteiro. É isso aí, eu quero agradecer pela sua presença. Imagina, que Deus te abençoe nesse mês de outubro, não só nesse mês, mas o ano inteiro, que a gente se importe um pouquinho mais com o outro, né? Com certeza. Isso é muito bom.